Muito bem, nós estamos na série de pregações onde nós lemos Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2. Estamos numa série de pregações falando sobre os 7 Espíritos de Deus. E na semana passada o Senhor nos invadiu. Foi maravilhoso o que o Senhor falou com a gente. A Bíblia nos ensina que no capítulo 11 de Isaías, o Senhor usa o profeta para falar sobre um reinado que está sobre uma pessoa. E esse reinado é o reinado de Jesus. Porque fala o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de conselho, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. De entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. De poder ou fortaleza, 5. De conhecimento, 6. E o de temor do Senhor, 7. São 7 Espíritos que repousará sobre o rebento de Jessé, ou seja, sobre a descendência do pai de Davi, do rei Davi. Quem é? Jesus. E na semana passada falamos a respeito do Espírito do Senhor. Filha, por gentileza, coloca no livro de Jó, capítulo 28, no verso 28. Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó aqui, no livro de Jó, está dizendo que o temor é a sabedoria. Interessante que quando a gente lê Isaías capítulo 11, a gente viu que são 7 os Espíritos, e o último Espírito citado em Isaías 11 é o temor. E aqui está dizendo que o temor é a sabedoria. Então eu entendo que o homem sábio só pode ser realmente sábio se ele temer a Deus. Porque o temor, segundo a Bíblia, é a sabedoria. Não é o temor, é o princípio. O salmista diz assim, né? Mas Jó recebe uma palavra dizendo: o temor é a sabedoria. Então eu parto do princípio de que sabedoria está diretamente associada a temor. E eu entendo que todo e qualquer discurso, toda e qualquer atitude sem o temor já pressupõe que é uma atitude com falta de sabedoria. Se eu tomo uma atitude, Marquinhos, sem temor, o temor que eu digo é o temor ao Senhor, eu tenho uma grande chance de errar nessa atitude. Eu tenho uma grande chance de desonrar alguém nessa atitude. Eu tenho uma grande chance de ofender alguém. Eu tenho uma grande chance de dar uma grande cabeçada, já que a minha atitude está sem temor. E quando eu tenho uma atitude, falo uma palavra, verbalizo sem temor, eu estou sendo leviano. Há um desenho
atitude irresponsável, há um planejamento. E eu posso danar tudo, eu posso ferrar tudo, posso lascar tudo, gente, por causa de uma atitude sem o temor. Por quê? Porque segundo o livro de Jó 28, o temor é a sabedoria. Quando eu olho para Jó, eu percebo uma situação no extremo. Porque olha só que interessante, Jó foi escolhido para ser o pivô de muitas coisas. Primeiro que ele foi escolhido por Deus para jogar de braço com Satanás. E aí Deus fala assim: esse aqui é meu servo, já está vendo ele? E aí Satanás fala: se você tirar as coisas dele, você vai ver que ele sempre não vai te praguejar. Presta atenção na construção que eu vou fazer agora. Aí o Eterno fala: então faz o seguinte, só não toca na alma dele porque ele me pertence, mas em todas as coisas pode tocar, inclusive no corpo dele. A Bíblia diz que Satanás então começa a tirar tudo. Uma vez num PhD aqui, PhD é Papo de Homem de Deus, que a gente tinha nas terças-feiras, e no nome de Jesus nós vamos voltar. PhD MMO. E nós conversávamos aqui o seguinte, que o espírito comandado por Satanás para tocar em Jó é Mamon, o espírito que toca nas riquezas, que tem poder sobre as riquezas. E aí Mamon vai lá e toca em tudo, acaba com tudo, tira filho, tira casa e também tira a saúde. Mas engraçado, não tirou a consciência de Jó. Por quê? Porque Jó, apesar da fragilidade, agia num lampejo de sabedoria, por causa do temor. Aí ele ouve uma sugestão, de quem? Da sua mulher. Ô Jó, pelo amor de Deus, vai. Você está fedido, você está terrível, está todo finibento, está reclamando, porque Jó também murmurava. Faz o seguinte, amaldiçoa o seu Deus e morre, peste. Você percebe então que a mulher de Jó saiu do temor e agiu com falta de sabedoria, porque ela saiu do temor. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Amaldiçoa o seu Deus e morre. No capítulo 12 de Jó está escrito o seguinte: com Deus, 12 verso 13, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Eis que Ele derruba e não se pode reedificar. Ele encerra na prisão e não se pode abrir. Ele retém as águas e elas secam, solta-as e elas inundam a terra. Com Ele está a força e a sabedoria, são dele o enganado e o enganador. Se eu então entro no lugar de temor, que é a sabedoria, tudo está nele, tudo é ele, tudo vem dele, tudo é por ele. E eu, recebendo o Espírito de sabedoria, faço o quê? Fico quieto. Homens e mulheres que aqui estão, uma das coisas que mais falta hoje na humanidade é não só o temor, mas a falta de sabedoria dentro desse lugar, temor a Deus. Todo mundo tem um monte de palavra a falar,
Todo mundo tem um monte de opinião sobre tudo. Todo mundo canta aquela música do Raul Seixas. Como é que é? Que velha opinião, nada sabe tudo. Sabe tudo. Velha opinião. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo é técnico de futebol. Todo mundo é político. Todo mundo é presidente. Todo mundo sabe tudo. Mas todo e qualquer discurso que você ouve sem sabedoria, com certeza também é falta de temor. E o temor, dona Celso, ele está além do eu tenho medo. O temor é aquele lugar do eu me coloco debaixo. Porque, Sandrinha, quando eu me coloco debaixo, aconteça o que acontecer, eu fico em silêncio. Fico em silêncio, não esperando resposta, mas esperando que a paz que transcende o entendimento envolva o meu coração, e eu espero nele. E a Bíblia fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso é sabedoria, dentro de um lugar de temor. Quando eu li para vocês Jó 12:13, em que tudo está nele, ele faz, desfaz, ele põe, tira, ele é, ele não é, ele tudo está nele. Eu automaticamente olho para mim e vejo que eu não sou nada. E se eu não sou nada, eu preciso me calar, urgente, porque o salmista fala: aquietai e sabei que eu sou Deus. Então eu entendo que quando eu recebo o Espírito de sabedoria, a primeira coisa que acontece no meu ser é necessidade de ficar quieto. Repete uma palavra: o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria. Leva-me para a maturidade. Leva-me para a maturidade. O Espírito de sabedoria é um dos braços dos 7 Espíritos de Deus que estamos verificando nesses dias. Vimos que o Espírito do Senhor promove a luz. O Espírito do Senhor, que falamos na semana passada, promove a luz, organiza as coisas, traz para a gente identidade de filhos. E o Espírito de sabedoria, o que ele faz? O Espírito de sabedoria, Kátia, nos eleva. Por quê? Porque quando eu recebo a sabedoria, eu entro no lugar de temor. Quando eu entro no lugar de temor, eu abaixo. E quando eu abaixo, Ele nos eleva. Robert, toda justiça é feita quando eu me curvo. Toda justiça se estabelece quando eu falo: meu braço não pode fazer, eu vou esperar pelo braço dele. Aleluia. Sabedoria é o lugar mais silencioso que existe em Deus. Mais silencioso. E quando eu ouvi sobre isso, eu falei: Senhor, então coloque em mim sabedoria. Pode perceber que eu não estou mais gritando como eu fiz na semana passada. Sabe por quê? Porque eu estou temeroso, pastora Valéria. Porque se Ele não agir, é o problema dele. Eu vou continuar nele, quieto, silencioso. A sabedoria é o temor. O temor é a sabedoria. Mas toda vez que eu estou em silêncio, eu tenho uma tendência a orar. E toda vez que eu estou em silêncio orando, a minha tendência é pedir. Porque eu não tenho nada, Ele tem tudo. Eu não posso forçar caminhos, já que eu estou numa situação assim. Então, o que eu faço? Eu tenho que pedir. A minha humanidade não me permite só ficar quieto esperando. Eu vou lá e: Senhor, por favor, faz. E tal, e peço.
Porque quando eu estou em silêncio, eu encontro eco dentro de mim, vazio. E quando eu estou vazio, eu falo, meu Deus, a única pessoa que pode preencher esse vazio é Ele. Aí eu peço. Mas eu pergunto, o que é que a gente pede? Jesus nos recrimina falando, vocês não sabem pedir, vocês não sabem orar. Quase falando, vocês são faltos de sabedoria e temor, vocês pedem qualquer coisa, vocês oram levianamente. E quando eu encontrei eco dentro de mim, céus, vazios, eu falei, Deus, então me ensina a pedir. Ele falou assim, eu vou ensinar você, só que eu vou dar um exemplo. 2 Crônicas capítulo 1, verso 11. Coloca no verso 10 para mim, por gentileza, filha. Coloca no 9, só para a gente ter contexto. Obrigado. Aqui a história é o seguinte. O menino rei Salomão, filho de Davi, está prestes a ficar no lugar do pai. O pai o enviou para o reinado. E aí Salomão vai até Gibeão para adorar. É interessante o quanto a gente percebe que os grandes encontros do Senhor com seus heróis bíblicos tem a ver com adoração, né? E aí, nesse encontro, Deus conversa com Salomão. E aí, Deus, o eterno Deus, fala o seguinte para Salomão, Roberto. Quem é Salomão? Filho de Davi. Qual é a diferença entre você e ele, Roberto? Nenhuma. Salomão na época não era lavado e remido pelo sangue do Filho de Deus. Você é. Talvez seja a única diferença. Só que Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, o que você quer? Pode pedir. Está aqui um cheque em branco, assinado. Pede o que você quiser. Agora, pois, ó Deus, Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Pastora Jaina, um homem que tem a chance de pedir o que ele quiser, chega para o Deus eterno, dono de todas as coisas, que faz tudo, chega para ele numa chance daquela e fala: ó, me dá sabedoria e conhecimento, para que eu possa entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? Sabe o que aconteceu aqui, Sabrina? Quando Salomão viu a possibilidade que ele teria, ele não fez igual Ló, que escolheu o lado mais bonito da história e perdeu praticamente tudo. Ele não olhou para as possibilidades aqui fora. Ele falou: eu preciso de algo dentro, porque se eu sou algo dentro, eu posso reinar fora. Se eu tenho algo dentro da parte do Senhor, eu posso estabelecer o Senhor, o senhorio, o reinado aqui fora. E ele fala assim: olha, bom, agora eu tenho uma responsabilidade. A minha responsabilidade é cuidar daquilo que o Senhor ama. Ele podia escolher qualquer coisa se alçar, mas ele olhou para aquilo que Deus acha importante. Esse é o diferencial de quem teme e quem não teme. Toda a sua base vai ser tendo como referência aquilo que ele acha importante.
Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga, está falando sobre a referência do próprio Jesus, que negou toda a glória dele, negou todo o poder dele e achou uma responsabilidade para botar nas costas. Que responsabilidade? Robson Nascimento, Marquinhos, Celso, Daniela, pastora Jaira, todo mundo estava pendurado naquela cruz. Mas isso foi o trampo dele. E o nosso? É carregar a gente nas costas? Não. É saber o que é que Deus acha importante. E isso está embasado em sabedoria dentro do lugar de temor. E aí Salomão completa assim, ó, como é que eu vou ter condição de julgar aquilo que o Senhor acha importante, aquilo que o Senhor ama, o teu povo? Continua assim. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bem ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, para botar a mão naquilo que eu amo, para fazer aquilo que eu normalmente faço, que eu uso gente para fazer. Você então priorizou o que eu priorizo. Por conta disso, olha o verso 12: sabedoria e conhecimento te são dados. Antes de eu continuar, eu quero entrar num lugar profético agora. O Senhor te trouxe aqui hoje para falar o seguinte: você quer receber um espírito de sabedoria? Aperte o botão do temor agora. Porque sabedoria é temor. O temor é a sabedoria, segundo o livro de Jó. Infelizmente, muitas vezes nós nos movemos aqui, viemos aqui sem temor algum. E não é simplesmente a reverência, chegar aqui e se ajoelhar, não. Entra aqui sem temer a presença do Santo de Israel que está nesse lugar. E quando eu falo sem temer, é sem depender da poderosa mão dele. Você acha um subterfúgio aqui na Bíblia para poder agir da forma que você achava que tem que agir. Você acha uma desculpa aqui para poder, e interpreta a Bíblia conforme as suas conveniências. Deixa eu te dizer no nome de Jesus, não faz assim. Não faz assim. Porque qualquer atitude fora do lugar de temor, você pode botar tudo a perder. E o temor começa não entrando por essa porta. A sua vida tem que ser uma vida de temor, gente. Porque muitos crentes que vêm aqui, eu olho para a cara deles, são crentes e tal, mas estão traindo a esposa, estão traindo o esposo, estão dando falcatrua no cheque, estão dando site, pelo amor de Deus. E o temor está além daqui. O temor está no lugar secreto, só você e ele. Um lugar que ninguém enxerga, mas ele enxerga, porque a Bíblia fala que os olhos dele estão em todos os lugares. Shalom, queridos. Vou falar a mesma coisa que o apóstolo falou, só vou acrescentar algumas coisas a partir do texto de Provérbios, capítulo 4. O título deste texto fala: exortação a adquirir sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Então a Bíblia nos ensina que conforme eu adquiro sabedoria, eu me aparto dos caminhos dos ímpios, né? E aqui ele diz assim no versículo 5: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento.
Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Esse texto nos ajuda a compreender que a sabedoria e a palavra do Senhor são sinônimos. E que conforme nós adquirimos sabedoria, nós necessariamente vamos andar por caminhos retos. Então, adquirir a sabedoria significa andar por caminhos retos. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que ele segue dizendo assim, ó: no caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. A Bíblia também nos ensina aqui que a partir da sabedoria nós temos como discernir a correção do Senhor na nossa vida. E aí segue dizendo o seguinte, ó: não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Depois, mais no finalzinho desse capítulo, está dizendo o seguinte aqui, ó. No capítulo 5: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. É aqui que eu queria chamar a sua atenção, porque geralmente nós vivemos a nossa vida movido por aquilo que deseja o nosso coração, e infelizmente, na maior parte das vezes, o nosso coração deseja as coisas deste mundo. E muitas vezes a gente vem buscar o Senhor pedindo que Ele faça as coisas deste mundo. A gente olha na nossa vida e vê que as coisas não estão da maneira como a gente gostaria, e a gente vem pedir para o Senhor, ou perguntar para o Senhor, por que no mundo não estão acontecendo as coisas como a gente gostaria. Por exemplo, por que eu não prospero o meu negócio? Por que não abre a porta de emprego? Por que o meu relacionamento não sei o quê? O que está acontecendo com não sei o que lá? E quando a gente começa a se apegar à sabedoria, a gente vai entender diferente aqui. Porque a gente vai ler: filho meu, atende a minha sabedoria, e a minha razão inclina o teu ouvido. Quer dizer o quê? Quando eu busco a sabedoria do Senhor, eu vou olhar, por exemplo, para uma porta de emprego que não abre, e não vou chegar aqui e falar: Senhor, eu vim aqui, abre a porta do emprego, eu sou teu filho, por que o Senhor não abre a porta do emprego? Ou Senhor, faz justiça na minha vida, ou o que fulano está fazendo comigo, ou qualquer coisa que eu suponha que seja o certo. Mas quando eu inclino o meu coração à sabedoria do Senhor e às razões dele, eu vou olhar e vou falar: Senhor, o temor vai me fazer compreender isso. Senhor, o Senhor tem poder sobre absolutamente todas as coisas. Não existe nada que esteja acontecendo que o Senhor não saiba. Então, se essa porta não abre e eu inclino o meu coração às tuas razões, eu vou perguntar: qual é o teu propósito em essa porta não abrir? E aí eu estou começando a querer a sabedoria. Estou começando a olhar para os propósitos que o Senhor tem em algo. Porque o que me interessa é: apega-te às correções. Quando eu tenho temor real, eu falo: a minha vida pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Não existe nada que esteja fora do controle dEle. E Ele tem propósito em tudo. Todas as coisas servem a um propósito maior do Senhor, que é o que? Lavar as minhas vestes, me preparar para que eu consiga vencer a corrida que vai me dar uma coroa. Esse é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor não é eu ser feliz no meu relacionamento, no meu emprego. Não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é preparar o meu espírito para o grande dia. Todas as coisas servem a esse propósito. Todas as portas abertas e fechadas servem a esse propósito. Todas as dificuldades que eu vivo na minha vida servem a esse propósito. E quando eu tenho temor, eu olho para isso e aí eu atento às razões dele. Antes de eu vir buscar o Senhor para que Ele mude os fatos, eu venho buscar o Senhor porque me interessam as razões dele. Senhor, por quê? Qual é o teu propósito nisso? Qual é o teu propósito nisso?
Porque eu sei que o seu propósito maior é meu coração. O Senhor vai usar todas as circunstâncias, boas ou ruins, para lapidar o meu coração, para me ensinar quem é o Senhor, para me ensinar sobre a tua palavra. Então, quando Salomão aqui, eu quis falar essa palavra, porque às vezes você pode olhar e falar, pô, mas eu não sou responsável por um povo, como é que eu vou pedir sabedoria para o Senhor? Eu posso pedir sabedoria para o Senhor quando eu falo, Senhor, me mostra as suas razões, me mostra o que o Senhor quer trabalhar no meu coração nessa situação. Antes de eu te pedir para mudar essa situação, eu quero te pedir, abre o meu entendimento, para que eu compreenda as suas razões. Abre o meu entendimento para que eu compreenda a sua correção. Porque aí você vai estar pedindo para o Senhor sabedoria. Aí você vai estar querendo olhar as coisas pela perspectiva da palavra dele, pela perspectiva dos propósitos dele. Aí ele vai olhar e vai falar, essa pessoa quer conhecimento, essa pessoa quer sabedoria. E aí essa oração que o apóstolo ia ler vai fazer sentido. Ele fala, agora que você quer isso, eu posso te dar isso e mais todas as outras coisas. Aplauda o Senhor, gente, aplauda o Senhor. Essa minha esposa é impressionante. Eu acho que a gente não precisa mais se alongar, sabe? Porque temor e sabedoria e a palavra dele são coisas iguais, né? E quando eu estava dando um exemplo aqui de Salomão, quando ele olhou para Deus e falou, bom, você está falando para eu escolher? Eu prefiro escolher aquilo que o Senhor escolhe. Você é louco? Eu prefiro escolher aquilo que o Senhor acha importante. O seu povo, então, me dá sabedoria para eu poder. E é exatamente aquilo que o apóstolo falou. A gente inclinar os ouvidos, colocar o coração diante do Senhor e falar, aquilo que o Senhor achar importante é onde eu quero colocar o meu coração. Agora veja bem, vocês estão acordados? O propósito do Senhor pode ser perdoar quem te zoou. O propósito do Senhor pode ser ir lá e pedir perdão. O propósito do Senhor é ir lá e falar a verdade. O propósito do Senhor sempre é organizar o caos. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, não trabalha separado do Espírito do Senhor. E nós aprendemos na semana passada que o Espírito do Senhor traz luz. Haja luz e a luz acontece. Não adianta você querer viver o propósito do Senhor, entrar num lugar de temor, sendo que você ainda padece escondido em trevas. E o propósito do Senhor só acontece na luz, num lugar claro, de clareza. Não acontece num lugar oculto. Porque o trabalho do Senhor não é no oculto, é no mistério. E mistério não mistério é coisa revelada. Mas se Ele não quiser revelar para você, Ele não revela. Mas Ele não quer dizer que trabalha nas trevas, Ele trabalha do jeito dele. E Ele, quando Ele faz, trabalha as claras, do jeito dele, mas é o jeito dele. Como é que Ele fez isso? Não sei, mas Ele fez. Não escondeu nada. E o propósito do Senhor hoje para nós, em nos dar espírito de sabedoria, primeiro é a gente atuar dentro de um lugar de temor. E deixa eu te dizer, se você ainda esconde um lugar dentro de você que cultua trevas, você está fora do temor. E se você estiver fora do temor, qualquer ação que você fizer pode vir sem sabedoria. E quando você faz sem sabedoria, vai dar com a cara na parede. O propósito do Senhor é a coisa mais importante, conforme a apóstola falou aqui. Salomão falou, eu quero ter sabedoria para viver o seu propósito.
vai viver aquilo que você acha importante. E aí ele recebeu. E eu pergunto, quem quer receber o Espírito de sabedoria aqui? Levanta a sua mão. Mesmo? Quem quer receber esse Espírito faz o seguinte, faz uma declaração pública diante de você e diante do Senhor. E diante das pessoas na igreja, fica de pé no nome de Jesus. Já vamos cear, tá, gente? Olha para mim, igreja. Olha para mim um pouquinho. Não se distrai com nada agora. Quem concorda comigo que o pedido de Salomão mudou a vida dele? Vou perguntar de novo. Quem concorda comigo que o pedido de Salomão mudou a vida dele? A Bíblia fala que não houve Deus, não houve rei como Salomão. Não houve sabedoria como a de Salomão. Nós aqui falamos sobre você ter condição de governar, né? Identidade de governo, falamos um monte de coisa aqui sobre isso. O que permitiu Salomão governar foi quando ele chegou diante do Senhor. Ele falou, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria e conhecimento. E Deus se exclamou e falou, porque você pediu sabedoria, vai receber muito mais que isso. E hoje você está de pé para receber um espírito de sabedoria juntamente com uma porção de temor. Sem temor não tem sabedoria, porque o temor é a sabedoria. Então eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração agora, já que você se voluntariou e levantou para receber um espírito de sabedoria. Saiba que essa sabedoria não é para que você tenha vantagem, leve vantagem em nada. Você não está recebendo um espírito de esperteza, de espertalhão ou espertalhona. Você está recebendo um espírito que vai colocar você debaixo da mão potente do Senhor. Está recebendo um espírito que vai colocar você em um lugar de temor, ainda de olhos fechados.